Salve, geral! Vamos ver se o volume aqui tá no último, né, minha gente? Não está. Não está. Agora tá. Porque sou dessas que deixa pra quando já está gravando, pegar e começar a mexer. E não tira a pata do cabelo, né? E agora vai aparecer um monte de meme com os meus vídeos. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu chegar pra frente aqui. Minha gente, hoje a aula é sobre os tipos de predicado. Nós temos 3, né? Verbal, nominal e verbo nominal. E eu me lembro que ano passado eu falei com vocês a respeito do verbal e do nominal e a gente deixou o verbo nominal para depois conversar sobre, né? Que era melhor, porque a gente já veria pela segunda vez verbal e nominal para depois acrescentar mais um tipo, tá? Como sempre, gente, a aula está lá no blog www.linguaportuguesavassaladora.blogspot.com.br. Então é só acessar que vocês conseguem acompanhar lá, tá bom? Tudo que eu vou ler aqui para vocês. Gente, eu até tento apenas ler, né? Mas não adianta, eu não consigo me controlar, acaba acrescentando alguma coisa, explicando alguma coisa além, tá? Para compreendermos os tipos de predicado que existem na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição de predicado. Nós já vimos mais para trás o que vinha a ser o sujeito, que é aquele de quem se fala alguma coisa, né? O predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que é na frase que não é sujeito. Então, você conseguiu fazer a pergunta para o verbo e descobrir o que é sujeito, a partir do verbo, tudo que sobrou é predicado, tá? Essa definição é meio simplória, gente, mas acontece que é o que funciona, tá? Não adianta a gente ficar de mimimi, não. A gente tem que tentar ser o mais didático possível, como? Facilitando a vida de vocês, né? Para que ficar tentando inventar jeito de falar as coisas se a real é isso daí, né? E o primeiro predicado é o verbal. O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, claro, né? Senão acho que ele não ia ter esse nome. O qual é o núcleo do predicado. O verbo é núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, demonstração. Então, se você vê um tipo de frase cujo verbo denota ação, a gente chama esse verbo de nocional. Então, se a frase denota ação, obviamente o meu predicado vai ser verbal, porque a parte mais importante dele vai ser um verbo que indica ação. Tudo bem? Então eu tenho aqui, os alunos estudam todos os dias para o concurso. A gente já pode fazer uma análise mais completa dessa frase. Porque eu pergunto, né? Quem estuda? Né? Para ficar melhor, quem estudam? Né? Mas não tem essa pergunta. Os alunos. Opa, eu já tenho meu sujeito simples aí. O que sobrou? Os alunos estudam todos os dias para o concurso. É a frase. Sujeito simples, os alunos. Então, estudam todos os dias para o concurso é o meu predicado. Ele é verbal porque o verbo estudar denota uma ação, indica uma ação, portanto, ele é o núcleo do predicado, tá? Ele é um verbo nocional. Observe na frase que o verbo estudam evidencia uma ação, o ato de estudar, e diz respeito ao sujeito os alunos, ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado. Todos os dias para o concurso. Eu tenho aí uma circunstância de tempo e uma finalidade, tá? Então, o resto que tem aí não é complemento verbal, não completa o sentido do verbo, mas sim acrescenta uma circunstância para este verbo, tá? Porque no caso esse verbo aqui é intransitivo, que foi um assunto que a gente já viu mais para trás aí, tá, gente? Porém, como o núcleo do predicado é o verbo estudam, chamamos o predicado de predicado verbal. Tudo certinho? Então tá. Predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, tá? Não vai ser mais um verbo, ok? O qual exerce função de predicativo do sujeito. Gente, o que seria o predicativo do sujeito? Seria aquela palavra ou aquela expressão que dá uma qualidade, que caracteriza o sujeito, que vai falar
coisa do sujeito, tá? Então, o predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito ou ainda exprime seu estado ou modo de ser, né? Triste, feliz, né? Enfim, educado. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Notem que aqui nós temos verbo também, só que no predicado nominal não é o verbo mais importante, não é ele no predicado que carrega mesmo o significado, mas sim o predicativo do sujeito, tá? Então, eu tenho 2 exemplos. Ela está cansada, então quem está cansada? Ela é meu sujeito, está cansada é o predicado e ele é nominal, porque o núcleo é o cansado. Eu tenho um verbo aí que ele é de ligação, porque cansada simplesmente é um predicativo desse sujeito. Está dizendo o estado dessa pessoa, tá? Que no caso é cansado. As taxas de juros continuam elevadas. Quem continua elevado? As taxas de juros. Sujeito simples, apesar de ser um sujeito longo, né? Mas ele é simples, porque tem um núcleo só que é taxas, né? O resto está simplesmente determinando que tipo de taxa é, né? Então, o meu predicado é continuam elevadas. Eu não estou indicando a ação aí, mas eu estou indicando uma característica das taxas, né? Ou um estado delas continuarem, né? De alguma forma. Então, continuam elevadas é o meu predicado nominal e o meu predicativo do sujeito é o elevadas. Observe na primeira oração que cansada é um atributo dado ao sujeito ela. O sujeito ela e o predicado nominal cansado estão conectados pelo verbo de ligação estar. Na segunda frase, observamos o mesmo processo anterior de análise. Perguntamos quem continua. E continua o quê? E temos as respostas, as taxas de juros para sujeito e elevadas, que indica que é um predicado nominal, ou seja, o predicativo nominal, predicativo do sujeito, só atribui significado ao sujeito quando ligado pelo verbo de ligação, continuo. A oração só tem sentido pelo complemento, predicativo, elevadas, o qual é, portanto, o núcleo do predicado nominal. Gente, o que acontece? Eu fui ler aqui e eu digitei umas coisas erradas, né? Então, vou explicar aqui para vocês o que acontece. Eu tenho a minha frase, as taxas de juros continuam elevadas. Eu fiz a pergunta. Quem continua elevada? As taxas de juros. Eu tenho sujeito simples aí. Elevadas é um predicativo do sujeito, porque está dando uma característica para as taxas. E esse predicativo do sujeito elevadas só se liga a taxas por quê? Por causa do verbo de ligação, que é o continuo, tá? Predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal possui 2 núcleos, um verbo nocional, que é o que vai indicar uma ação, né, gente, como vimos no predicado verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo, tá? Então, esse predicativo ele vai caracterizar um verbo ou vai caracterizar o próprio sujeito. Então, os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Então, eu tenho estudar, que é o verbo, tá? E, portanto, é a parte verbal do predicado e eu tenho cauteloso, que é a parte nominal, tá? Então, eu tenho aí que eles estudaram, praticaram uma ação e como esses alunos estavam cautelosos, tá? Então, observamos na frase que há 2 núcleos, o verbo nocional estudaram, ou seja, o sujeito praticou uma ação. No entanto, há uma característica dada ao sujeito, cautelosos, que é, portanto, uma predicação, uma qualidade concedida ao sujeito. Logo, é o predicativo do sujeito. Poderíamos desdobrar a última oração em 2. Os alunos estudaram para o simulado e eles foram cautelosos, tá? Então, por isso que eu falo que tem 2 núcleos, porque se você separar, você tem 2 orações diferentes. Mas como não foi separado, eu tenho 2 predicados diferentes na realidade, um verbal e um nominal. Mas como não foi separado, ficou tudo junto, eu tenho 2 núcleos. Porque tanto o verbo quanto o predicativo do sujeito são importantes aí. E eu tenho um verbo nocional,
mas ao mesmo tempo eu tenho um predicativo do sujeito. Eu tenho as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, por isso eu tenho um predicado verbo nominal, tá? Na primeira oração temos um predicado verbal, estudaram para o simulado, no qual o núcleo é o verbo nocional é estudaram. Já na segunda oração, o núcleo do predicado é o nome cautelosos, conectado por um verbo de ligação. Foram ao sujeito eles e, portanto, é um predicado nominal. Veja bem, eu estou analisando as duas frases separadas. Alunos estudaram para o simulado e eles foram cautelosos. Se eu fizer isso, eu tenho em um predicado verbal, na outra um predicado nominal. Mas a minha frase mesmo, para eu ter um predicado verbo nominal, é os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Tudo bem? Gente, esse jeitinho aqui vai dar meme, né? Isso vai dar meme. Mas, enfim, tem problema não, gente. Pode rir. O importante é rir, mesmo que seja da cara dos outros, que seja da cara da professora, não tem problema nenhum, não. Estamos aí para isso, não é verdade? Estou colocando minha cara aqui, né? Agora aguenta, não é verdade? Então tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve. Se não gostou, deixa o dislike, é um direito seu, né? Vivemos em uma democracia. Visualiza que é mídia, né? Então, um beijo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Gratidão. Ah, gente, pessoal, quase que eu esqueço, gente. Obrigada pelo chocolate, viu? Pessoal do 8º C, né? Valeu. A intenção era me dar só um pedacinho, só que eu sou esganada pra caramba e chocolatra, então já pego a barra inteira, tá? Beijo, gente. Obrigada.